Bom, nesse slide, pessoal, você pode ver aí, apenas para facilitar aqui o entendimento, você vê a válvula 3 duas vias de acionamento por botão retorno por mola, mostrada no slide anterior. A situação, essa daqui, é a situação em que ela se encontra fechada, né? Então chega o A aqui, como foi explicado, né? Chega o A na via 1, né? E o A fica impedido de seguir porque está fechado. Mas, ao pressionar o botão aqui, ó, então ao pressionar o botão, você comprime a mola, mas faz a válvula mudar de posição. Com isso, o A vai de 1, saindo agora na via 2, né? Conforme dá para perceber aqui, né? Com isso, vai adiante até chegar no atuador, tá bom? Mais uma vez, quando for removido quando deixar de pressionar aqui, ó, o botão, aí ele retorna para a posição, para essa posição em que se encontra representado acima, onde o A entra em 2 e sai em 3, que é no escape, tá bom? É isso. Muito bem. Aqui você tem uma ilustração, na verdade é uma foto, né, do que seria uma válvula 3 duas vias de acionamento por botão, retorno por mola. Então, aqui você tem a vista desse lado, né, tá bom? E depois, olhando daqui, ó, tá? Observando daqui, você tem essa outra vista aqui, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Ou seja, essa válvula está girada em 180 graus. Então, aqui seria a via 1, aqui a via 3 e a via 2 fica aqui, tá bom? Que é essa daqui, tá? Ok, ó. Então, o A chega aqui, ó, em 1, encontra-se fechado, pressiona-se o botão, né? Pressiona-se o botão, e aí o A sai em 2, né? Ok. Só que quando você não pressionar mais o botão, haverá uma reação da mola, né, que está nessa posição. A mola então faz a válvula mudar de posição. E aí o que ocorre? O A, em vez de sair por 2, ele retorna pela via 2 e vem aqui para a via 3, né, que é o escape, tá bom? Ou seja, aqui você vê nessa ilustração o funcionamento daquela válvula 3 duas vias, tá bom? Bom, uma válvula 3 duas vias também pode ser acionada não manualmente, né, que é uma maneira mecânica. Você pode também causar o acionamento de uma válvula, fazendo com que a mesma mude de posição, usando a pressão do próprio ar comprimido que alimenta todo o sistema. Daí a simbologia é essa que está aqui marcada aqui à esquerda, tá bom? Essa que eu grifei, tá bom? Muito bem, então vem aqui a pressão de trabalho, né? Aquela pressão de trabalho que você está usando, 6, 7 bar, e faz com que ocorra a mudança da forma como já foi explicado em relação à válvula anterior, tá certo? Muito bem, aqui é só uma maneira didática, você teria aqui a posição 1, né? E aqui a situação 2. Então eu saio de 1 para 2 ao pressionar, ao fazer a válvula mudar de posição, usando uma pressão de trabalho, ok? É isso. Muito bem. Aqui você tem uma ilustração de uma válvula de acionamento pneumático, né? Então você vê aqui, ó, que você não tem nesse lado, você vê que você não tem nenhum botão, tá certo? Então é porque aqui é que funciona o sistema de acionamento pneumático. Inclusive, aqui nessa foto aqui da direita, você vê a entrada do ar, ó. A pressão de trabalho responsável por fazer a válvula mudar de posição é a entrada, exatamente esse ponto aí que eu acabei de assinalar, tá bom? Bom, então aqui eu tenho a via 1, a via 3 e a via 2 está do outro lado, que girando a válvula em 180 graus é essa vista que você vê da direita, tá bom? Aqui então é a via 2. Então o A chega em 1, tá? A válvula vai estar fechada, mudou de posição por meio do acionamento aqui, ó, mudou de posição aqui,
usando a pressão do ar comprimido, mais uma vez o ar vai sair pela via 2, depois cessa essa pressão de trabalho, né? Daí deixa de entrar o ar pela via, aliás, deixa de sair o ar pela via 2 e ao contrário agora vai entrar o ar que vem aqui para a via 3, né? Onde ocorre aí o escape. Ok? Ou seja, você vê que a explicação é a mesma que foi dada em relação à válvula anterior. Então, só para complementar, essa aqui é uma válvula 3, 2 vias, né? De acionamento pneumático, né? De acionamento pneumático, retorno por mola, né, pessoal? Retorno por mola, tá bom? É isso. Sim, normalmente fechada, né? Normalmente fechada. É isso. Bom, e aqui nós temos uma válvula, se você perceber bem, também é uma válvula de acionamento pneumático, aqui está representado, tá bom? E também de duas posições, ó, tá aqui uma posição, tá aqui a segunda posição, né, ó, você sabe disso pelo número de quadrados. Retorno por mola, ó, tá aqui a mola. Retorno por mola, tá bom? Ó, tá aqui a mola. Bom, aí você vai dizer, puxa vida, então onde é que está a diferença dessa válvula em relação à anterior? Ah, está no número de vias, ó. Eu tenho aqui uma via, tenho outra via aqui, outra via aqui, outra aqui e outra aqui. São 5 vias. Deu para perceber, pessoal? Muito bem. Então, por onde é que chega o ar? A pressão de trabalho? Chega aqui, ó, na via 1. Isso é a norma que diz. Por onde é que vai sair? Aí você vai dizer, bom, Lima, agora eu tenho a via 2, por onde pode sair, por onde pode chegar também, né? E tenho a via 4 aqui, ó, que também pode sair, pode chegar, via 2 chega e sai, a via 4 chega, sai, né, e chega também. E a via 3, o que que acontece? Ah, na via 3 é a saída, portanto é o escape. E a via 5, que é novidade? Bom, a via 5 também é o escape, tá certo? Então é assim que funciona uma válvula. Nesse caso nós teremos uma válvula 5-duas, tá? 5-duas vias, tá? Acionamento pneumático, né? Retorno por mola, né, pessoal? E nesse caso ela é, ok. Aqui você diz que essa válvula ela é normalmente aberta ou normalmente fechada? Você vai dizer, bom, Lima, eu percebo aqui, ó, que o ar chegando em 1 já vai direto para o 2. Não tem nada de fechado aí. Então, nesse caso, é uma válvula NA, né, pessoal? NA, normalmente aberta. Ok? É isso. Tá? Bom, a pergunta que você vai fazer é, para que eu uso uma válvula de 5 vias em vez de usar de 3 vias? Nesse caso, como você percebeu, eu tenho a necessidade de duas saídas, né? Ó. Tenho a necessidade da saída 2 aqui, ó, e da saída 4. Saída ou chegada, né? Então, nesse caso, significa dizer que eu vou precisar acionar um atuador que em 2 pontos distintos. Logo, isso aí nos remete à ideia de que essa válvula 5-duas vias deve ser uma válvula empregada para o acionamento de um cilindro pneumático, né, duplo, né, ou de ação dupla. Isso quer dizer que ele não é de simples ação, eu não vou ter uma mola ajudando a haste recuar. Nesse caso, quando eu quiser que a haste se estenda, eu tenho que usar pressão de trabalho. Quando eu quiser que a haste recue, eu também tenho que usar uma pressão de trabalho. Eu não vou ter uma mola, a exemplo do que você teve no cilindro de simples ação. Tá certo? Então é por isso que eu tenho que utilizar uma válvula de 5-duas vias. Tá? Aqui eu tenho uma ilustração, uma foto do que seria uma válvula de 5-duas vias. Você vê que aqui o corpo da válvula é em alumínio, como eu disse. Aqui à esquerda eu tenho um ponto por onde vai chegar o ar, que está girando a válvula aqui em 180 graus. Eu vejo que o ponto de entrada do ar é aqui, portanto, é aqui a pressão de trabalho, apenas para fazer a válvula mudar de posição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a via 1, aqui eu tenho a via 5,
aqui eu tenho o escape 3, aqui eu tenho a via 2 e aqui eu tenho a via 4, né? Tá aqui o 2 e o 4, perfeito? Então, por aqui sai e por aqui chega. Sai e chega o ar, ok? Tá bom? Então, o 3 é o escape que está conectado à via 2. E o 5 é o escape que está conectado à via 4. Tá bom? É isso. Bom, aqui nós temos um acionamento, temos uma válvula 5 duas vias, né? 5 duas vias, 5 vias e 2 posições, semelhante à anterior, né, até agora, de acionamento pneumático, também semelhante ao anterior, só que o retorno aqui não é por mola. Veja que o retorno da posição da válvula também é pneumático. Isso quer dizer que, para eu acionar a válvula, eu preciso de uma pressão de trabalho, para eu mudar de posição, né, acionando. E para retornar para a posição anterior, eu também vou precisar de uma pressão de trabalho. Não há uma mola agora, a exemplo do que foi mostrado nas válvulas anteriores. Agora você vai usar também uma pressão pneumática. Logo, nós dizemos que essa é uma válvula de acionamento duplo, né? No sentido de ser acionado pneumaticamente. Daí vem uma expressão muito usada que nós chamamos de duplo piloto. Tá? Quando uma válvula é acionada apenas o acionamento é pneumático e o retorno é por mola, nós chamamos de válvula simples piloto. E quando uma válvula tem tanto o acionamento quanto o retorno por meio do ar comprimido, ou seja, pneumaticamente, nós chamamos de duplo piloto, tá bom? É uma expressãozinha aí Bom, e o restante, o funcionamento? É semelhante, pessoal, semelhante ao que já foi explicado, tá bom? Então, só para mostrar aqui, tá aqui. Vamos dizer que eu tenho a pressão à direita, né, ó. Se eu tiver a pressão à direita, eu estaria nessa posição em azul. Isso nesse ponto 1, né? Quando eu acionar à esquerda, eliminando e deixando aqui já não tem mais pressão, à direita não tem mais, tá? E então eu acionar aqui pela esquerda, eu faço a válvula mudar de posição, né? Essa posição que está em azul, tá? E isso me jogou na posição 2, tá bom? Então é assim que funciona uma válvula duplo piloto, tá? Aqui nós temos uma representação, uma foto dessa válvula. Mais uma vez, ó, o corpo da mola da válvula em alumínio. Só que à esquerda eu tenho aquele acionamento pneumático, está aqui a entrada ó, do acionamento pneumático, pressão de trabalho. E à direita eu também tenho a mesma entrada da pressão de trabalho para o acionamento. Daí é por isso que eu digo que a válvula é duplo piloto, quer dizer, ele é tanto acionado quanto o retorno se dá por meio da pressão de trabalho. E mais uma vez, a via 1, a via 3 e a via 5, que são 5 e 3 são escape. E aqui do outro lado, né, que está aqui representado, ó, eu tenho o 2 e tenho o 4. Então aqui eu teria o 2 e eu teria o 4, que tanto sai quanto chega o ar. Tá certo, pessoal? É isso. Bom, agora nós vamos para uma válvula 3 duas vias, só que o acionamento agora, pessoal, ó, o acionamento agora é por outro meio,